um milionário com doença terminal à beira do fim. Abandonado pela esposa e pelo filho único, a riqueza sem herdeiros ecoa no vazio. E dias depois, um desfecho surpreendente surge. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O sol da tarde paulistana se infiltrava pelos vidros espelhados do último andar do edifício Vasconcelos, tingindo de dourado o escritório de Leonardo, presidente do império empresarial que levava seu sobrenome. Aos 55 anos, ele contemplava a cidade que ajudara a transformar, observando o horizonte repleto de arranha-céus que pareciam curvar-se diante de sua conquista. Seu reflexo no vidro revelava um homem ainda vigoroso, cabelos grisalhos meticulosamente aparados, terno italiano impecável, a própria personificação do sucesso. Senhor Vasconcelos, sua esposa Clara está na linha 3, anunciou sua secretária pelo interfone. Leonardo suspirou, ajustando a gravata de seda antes de atender. Era a terceira vez naquela semana que Clara ligava para falar sobre a festa beneficente que organizava. Não que ele se importasse realmente com o evento, mas sua posição exigia certas aparências. Clara, estou em uma reunião importante, mentiu, sua voz controlada e profissional. Leonardo, você sempre está em uma reunião importante, rebateu ela, com aquele tom aristocrático que havia desenvolvido ao longo dos anos. Preciso confirmar sua presença no evento. Os Mendonça perguntaram especificamente por você, e seria inconveniente. Estarei lá, interrompeu ele, massageando as têmporas. Como sempre estive em todos os seus eventos nos últimos 25 anos. O silêncio do outro lado da linha foi quebrado apenas por um suspiro afetado. Ótimo. E Leonardo, tente não parecer tão entediado desta vez. Appearances matter, querido. A ligação foi encerrada antes que ele pudesse responder. Leonardo recostou-se em sua cadeira de couro italiano, girando-a para contemplar as fotografias elegantemente emolduradas que decoravam uma das paredes. Imagens que contavam a história de seu sucesso, o primeiro empreendimento, a abertura da empresa na bolsa, as sucessivas aquisições que transformaram a Vasconcelos em um conglomerado respeitado internacionalmente. Seus olhos detiveram-se em uma foto em particular. Ele e seu filho Rafael, então com 12 anos, em um dia de pescaria. A única vez que conseguiram realmente fazer algo juntos. Agora, aos 30 anos, Rafael era um executivo promissor em uma das subsidiárias do grupo, embora suas visitas ao pai se limitassem a reuniões de conselho e eventos sociais obrigatórios. O interfone tocou novamente. Senhor Vasconcelos, Dr. Alberto está aqui para sua consulta de rotina. Leonardo consultou seu Patek Philippe. Havia esquecido completamente do check-up semestral que seu médico particular insistia em realizar. Mande-o entrar, Sandra. Dr. Alberto entrou na sala com sua habitual jovialidade profissional, carregando sua maleta de couro preto. Leonardo, como está? Continuando a trabalhar além do horário, pelo que vejo. O império não se mantém sozinho, doutor, respondeu Leonardo, indicando a poltrona à sua frente. A consulta transcorreu como de costume. Pressão arterial, ausculta cardíaca, alguns exames básicos. No entanto, ao analisar os últimos resultados em seu tablet, o semblante do médico mudou sutilmente. Leonardo, notei algumas alterações nos seus exames que merecem uma investigação mais detalhada, comentou o médico, seu tom profissional mascarando uma preocupação subjacente. Gostaria de encaminhá-lo para alguns especialistas. Preciso que você priorize isso. Deve ser estresse, doutor. Nada que uma semana em Angra não resolva. Leonardo descartou, já alcançando seu celular para verificar as dezenas de mensagens não lidas. Não, Leonardo. A firmeza na voz do médico fez com que ele levantasse os olhos do aparelho. Desta vez é diferente. Você precisa fazer estes exames o quanto antes. Algo na expressão do Dr. Alberto fez Leonardo sentir um calafrio incomum. Pela primeira vez em anos, ele percebeu que não estava no controle total da situação. Uma sensação que não experimentava desde seus primeiros dias como empreendedor, quando cada decisão poderia significar o sucesso ou o fracasso de seu sonho. Certo, doutor, concordou finalmente pegando o envelope com as requisições de exames.
Sandra irá agendar tudo ainda hoje. Depois que o médico saiu, Leonardo permaneceu em seu escritório até muito depois do sol se pôr, observando as luzes da cidade se acenderem uma a uma. O envelope com as requisições pesava em seu bolso como chumbo, uma lembrança incômoda de sua própria fragilidade. Naquela noite, ao retornar para sua mansão no Morumbi, o silêncio o recebeu como um velho conhecido. Clara estava em mais um de seus compromissos sociais, e Rafael, provavelmente, em algum restaurante elegante, discutindo fusões e aquisições com outros jovens executivos. Leonardo serviu-se de um drink e caminhou até a varanda, observando São Paulo brilhar ao longe. Por um momento, todo seu império pareceu estranhamente vazio. A sala de espera da clínica particular era um exercício em discrição e luxo. Leonardo observava distraidamente uma tela abstrata na parede enquanto aguardava os resultados dos exames realizados nas últimas 2 semanas. O tic-tac do relógio parecia ecoar mais alto que o normal, marcando cada segundo de uma espera que ele não estava acostumado a suportar. Senhor Vasconcelos, a voz suave da assistente do Dr. Alberto o trouxe de volta à realidade. O doutor vai recebê-lo agora. O consultório era espaçoso e acolhedor, com vista para o Parque Ibirapuera. Doutor. Alberto o aguardava com uma expressão que Leonardo conhecia bem. Era a mesma que ele próprio usava antes de comunicar decisões difíceis em reuniões de conselho. Leonardo, sente-se, por favor, começou o médico, ajeitando os óculos. Os resultados dos exames chegaram e precisamos conversar seriamente. As palavras seguintes pareceram chegar até Leonardo como através de um túnel distante. Termos médicos complexos se misturavam com expressões como tratamento intensivo, próximos meses e qualidade de vida. Sua mente, treinada para processar informações rapidamente e tomar decisões cruciais, parecia trabalhar em câmera lenta. Quanto tempo? A pergunta escapou de seus lábios antes que pudesse contê-la. Leonardo, a medicina avança constantemente e existem novos tratamentos sendo... Quanto tempo, Alberto? Sua voz assumiu o tom autoritário que usava nas negociações mais difíceis. O médico removeu os óculos, esfregando os olhos cansados. Sem tratamento, alguns meses. Com tratamento agressivo, podemos estender significativamente esse prazo, mas não posso prometer. Entendo, cortou Leonardo levantando-se. Suas pernas pareciam feitas de chumbo, mas anos de negociações o haviam ensinado a manter a compostura mesmo nos momentos mais difíceis. Envie todos os detalhes para minha secretária. Ela organizará os próximos passos. Leonardo, chamou o médico quando ele já estava na porta. Você não precisa enfrentar isso sozinho. Sua família... Obrigado, doutor, interrompeu ele, sem se virar. Tenha um bom dia. O trajeto até sua casa foi um borrão. Leonardo dispensou o motorista e dirigiu seu próprio Porsche, algo que raramente fazia. Precisava sentir-se no controle de algo, qualquer coisa. As ruas de São Paulo passavam como um filme em fast forward, enquanto sua mente vagava por memórias que há muito havia guardado. Lembrou-se de seu pai, um pequeno comerciante que sempre sonhou em ver o filho formado doutor, do primeiro empréstimo que conseguiu para abrir seu negócio, das noites sem dormir, construindo sua empresa, das promessas não cumpridas de passar mais tempo com Rafael, dos sorrisos cada vez mais raros de Clara. Ao chegar em casa, encontrou Clara organizando mais um de seus eventos beneficentes pelo telefone. Ela gesticulava animadamente no jardim de inverno, discutindo a disposição das mesas e a lista de convidados. Leonardo observou-a por um momento, tentando reconhecer a mulher por quem se apaixonara há tanto tempo. Clara, chamou ele quando ela finalmente desligou. Precisamos conversar. Agora não, querido, respondeu ela, checando mensagens em seu celular. Estou completamente atarefada com o evento de sábado. Os Mendonça confirmaram presença e preciso reorganizar todo o seating arrangement. Você não imagina a dor de cabeça que é... Clara, interrompeu ele, sua voz mais firme. É importante. Algo em seu tom finalmente captou a atenção dela. Clara olhou-o com mais atenção, notando pela primeira vez seu semblante alterado. Leonardo, aconteceu alguma coisa? A empresa... Não é a empresa. Ele a cortou,
sentando-se pesadamente em uma das poltronas. É sobre os exames que fiz. Clara sentou-se também, embora continuasse segurando o celular como um talismã. Aqueles exames de rotina? Tenho certeza que não é nada sério. Você sempre foi tão saudável e com o Dr. Alberto cuidando de você... É sério, disse ele simplesmente. E então contou tudo. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Clara olhava para ele como se estivesse vendo um estranho. Sua expressão passou do choque inicial para algo que Leonardo não conseguiu identificar imediatamente. Seria cálculo, mas isso é terrível, exclamou ela finalmente levantando-se. Como vou explicar isso para o comitê? Preciso processar isso, preciso de um tempo. Clara, não, Leonardo, por favor, isso é demais. Preciso pensar, preciso fazer algumas ligações. E com isso, ela saiu apressadamente do jardim de inverno, seus saltos ecoando pelo piso de mármore, deixando para trás apenas o perfume caro e um marido atordoado. Leonardo permaneceu sentado, observando o pôr do sol através dos vidros do jardim de inverno. As sombras se alongavam pelo chão, e ele se perguntou quantos pôres do sol ainda veria. O celular em seu bolso vibrou, mais uma mensagem urgente do escritório, mais uma decisão importante aguardando sua análise. Pela primeira vez em sua vida, Leonardo Vasconcelos ignorou a chamada do trabalho. O escritório de Rafael na Vasconcelos Investments ocupava metade do 48º andar. Menor que o do pai, mas ainda assim impressionante para alguém de sua idade. As paredes de vidro ofereciam uma vista privilegiada da cidade, embora ele mal anotasse, absorto em planilhas e relatórios em seu notebook. Leonardo observou o filho por alguns momentos antes de bater na porta de vidro. Rafael ergueu os olhos surpreso. Era raro ver o pai ali. Normalmente era ele quem subia ao último andar para as reuniões. Pai, aconteceu alguma coisa? A preocupação em sua voz era genuína, embora profissional. A reunião com os investidores chineses não era só na próxima semana? Não vim falar de negócios, Rafael, respondeu Leonardo sentando-se na cadeira em frente à mesa do filho. Preciso conversar com você sobre algo pessoal. Rafael franziu o senho, fechando o notebook. Era a primeira vez em anos que seu pai o procurava para uma conversa que não envolvesse a empresa. O último assunto pessoal que discutiram tinha sido sua decisão de se divorciar de Marina, 2 anos atrás. Uma conversa que terminara em discussão quando Leonardo sugeriu que ele estava jogando fora um bom arranjo familiar por capricho. O que houve? Perguntou, ajustando a gravata inconscientemente, um gesto que herdara do pai. Leonardo respirou fundo, buscando as palavras certas. Como dar uma notícia dessas ao próprio filho? Em seus anos de negócios, havia aprendido a dar más notícias, demissões, fechamento de unidades, prejuízos, mas nada o preparara para isso. Fiz alguns exames nas últimas semanas, começou ele, mantendo o tom controlado. Os resultados, à medida que Leonardo explicava a situação, observava as reações do filho. Rafael mantinha a mesma expressão que usava em reuniões importantes, atenta, profissional, calculada. Apenas um leve tremor em suas mãos, que seguravam uma caneta Montblanc, denunciava alguma emoção. Quanto tempo? Perguntou Rafael, usando exatamente o mesmo tom que o pai usara com o médico. Alguns meses, talvez mais com tratamento. Rafael levantou-se, caminhando até a janela. São Paulo se estendia abaixo deles, imponente e indiferente aos dramas que se desenrolavam em seus arranha-céus. E a empresa? A pergunta saiu quase como um sussurro. Leonardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. De todas as perguntas que esperava ouvir do filho, sobre tratamentos, sobre esperança, sobre tempo juntos, essa não estava na lista. A empresa está sólida, respondeu mecanicamente. O conselho... Não, pai, interrompeu Rafael virando-se. Preciso saber exatamente o que vai acontecer. Sou o VP de operações. Preciso me preparar. Os acionistas vão querer respostas, o mercado vai reagir. Rafael, cortou Leonardo, sua voz mais firme. Estou tentando ter uma conversa com meu filho, não com meu vice-presidente. Um silêncio pesado caiu sobre o escritório. Pai e filho se encararam, separados por mais do que apenas a distância física entre eles.
Anos de expectativas não atendidas, de cobranças silenciosas, de momentos perdidos pareciam pairar no ar como uma névoa densa. Pai, eu... Rafael passou a mão pelos cabelos, um raro gesto de nervosismo. Preciso processar isso. É muita coisa para absorver de uma vez. Levantou-se, ajeitando o terno impecável. Na verdade, acho que isso pode ser uma oportunidade. Oportunidade? Leonardo repetiu, incrédulo. Sim. Estava planejando contar isso em breve, mas... Recebi uma proposta para dirigir as operações da empresa na Ásia, Singapura. É uma posição estratégica, especialmente considerando nossa expansão no mercado asiático. Leonardo observou o filho, buscando qualquer traço do menino que um dia sonhara em ser astronauta, que pedia para dormir com a luz acesa, que corria para seu colo quando tinha pesadelos. Não encontrou nada. Entendo, disse finalmente levantando-se. E quando pretende partir? O quanto antes, respondeu Rafael, voltando a sentar-se atrás de sua mesa, uma clara indicação de que a conversa estava terminando. Vou precisar que você aprove algumas transferências de ativos e assine alguns documentos antes de... Mandarei Sandra providenciar tudo, cortou Leonardo, dirigindo-se à porta. Parou por um momento, a mão na maçaneta. Rafael. Sim? Lembra daquele dia que fomos pescar? Você tinha 12 anos. Rafael pareceu desconcertado pela primeira vez. Vagamente. Por quê? Por nada, respondeu Leonardo, abrindo a porta. Apenas uma lembrança. Ao sair do escritório do filho, Leonardo não seguiu para seu próprio andar. Pela primeira vez em décadas, saiu do prédio no meio do expediente, ignorando os olhares surpresos dos funcionários. Caminhou sem destino pelas ruas do centro financeiro, observando as pessoas que passavam apressadas, todas elas correndo atrás de algo: dinheiro, poder, sucesso. Acabou entrando em um pequeno café na esquina da Faria Lima com a Juscelino Kubitschek, um lugar simples que destoava dos restaurantes sofisticados da região. O aroma de café recém-passado e pão fresco o envolveu como um abraço inesperado, trazendo memórias de uma época distante, quando a vida parecia mais simples e mais verdadeira. O Café das Flores não tinha nada do refinamento ao qual Leonardo estava acostumado. As mesas de madeira simples, as cadeiras levemente gastas pelo uso e as cortinas de renda branca criavam uma atmosfera acolhedora que parecia transportá-lo para outro mundo, longe dos escritórios corporativos e salas de reunião. Posso ajudar o senhor? Uma voz suave o trouxe de volta à realidade. À sua frente estava uma jovem de não mais que 25 anos, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo despretensioso, usando um avental com o nome do café bordado. Seus olhos verdes transmitiam uma gentileza genuína que o pegou desprevenido. Apenas um café, por favor, respondeu ele, escolhendo uma mesa próxima à janela. Temos um pão de queijo fresquinho saindo do forno. Ela sugeriu com um sorriso caloroso. Combina perfeitamente com nosso café especial. Algo na simplicidade daquela sugestão o fez aceitar com um aceno de cabeça. A garçonete, Camila, segundo seu crachá, afastou-se com passos leves em direção ao balcão. Leonardo observou o movimento da rua através da vidraça. Executivos apressados passavam com seus fones de ouvido, tablets e expressões tensas. Quantas vezes ele próprio havia percorrido aquelas calçadas exatamente assim, tão absorto em números e negócios que mal notava o mundo ao seu redor. Aqui está, disse Camila, colocando à sua frente uma xícara fumegante de café e um prato com pães de queijo dourados. Cuidado, está bem quente. O aroma do café preencheu suas narinas, despertando memórias há muito esquecidas, da cozinha simples de sua mãe, do café passado em coador de pano, das manhãs de domingo quando a vida ainda não era uma corrida constante contra o tempo. Pedro! A voz de Camila elevou-se levemente. Não pode fazer isso aqui, maninho. Os clientes precisam das mesas. Leonardo virou-se para ver um rapaz de aproximadamente 18 anos, cercado por livros e papéis espalhados sobre uma das mesas. Usava óculos de aro fino e tinha a mesma expressão gentil de Camila nos olhos. Desculpa, Cami, respondeu ele, começando a recolher seu material. É que a biblioteca da faculdade está fechada para a reforma e eu preciso terminar estes cálculos para amanhã. Que tipo de cálculos?
A pergunta escapou dos lábios de Leonardo antes que ele percebesse. Pedro olhou-o com surpresa, enquanto Camila parecia levemente apreensiva. São equações de engenharia ambiental, respondeu o rapaz. Estou desenvolvendo um projeto de purificação de água de baixo custo para comunidades carentes. Leonardo sentiu algo despertar dentro de si, uma curiosidade que há muito não experimentava. Posso dar uma olhada? Pedro trocou um olhar rápido com a irmã, que assentiu discretamente. Aproximou-se da mesa de Leonardo, carregando algumas folhas cobertas de cálculos e desenhos técnicos. É um sistema que utiliza materiais recicláveis e energia solar, explicou Pedro, seu rosto iluminando-se com entusiasmo. O problema é que ainda não consegui otimizar o processo para torná-lo realmente acessível. Leonardo examinou os cálculos com interesse. Apesar dos anos focado em finanças e gestão, sua formação em engenharia ainda lhe permitia compreender a elegância da solução proposta pelo rapaz. Já considerou usar um sistema de filtragem em cascata? Sugeriu, pegando uma caneta do bolso do paletó. Isso poderia reduzir significativamente os custos de produção. Os olhos de Pedro brilharam. Logo os dois estavam absortos em uma discussão técnica, rabiscando diagramas e equações nas margens dos papéis. Camila observava a cena com um sorriso discreto, enquanto atendia outros clientes. "Pedro", chamou ela depois de algum tempo, "está na hora do seu plantão no projeto social." "Nossa, é verdade", exclamou o rapaz, começando a juntar seus papéis apressadamente. "Preciso ir." "Muito obrigado pelos insights, senhor." "Leonardo", respondeu ele, surpreendendo a si mesmo por não usar seu sobrenome, como costumava fazer em apresentações profissionais. "O senhor vem sempre por aqui, senhor Leonardo?" perguntou Camila, recolhendo a xícara vazia. "Na verdade, é a primeira vez", respondeu ele, observando o ambiente com outros olhos. "Mas acho que voltarei." Ao sair do café, Leonardo sentiu-se estranhamente leve. O peso das últimas semanas, as reações de Clara e Rafael, o diagnóstico, tudo parecia um pouco menos opressivo depois daquela hora inesperada de café e conversas simples. Pegou seu celular e viu as dezenas de chamadas perdidas e mensagens não respondidas. Em outro momento, isso o teria deixado ansioso, mas agora ele só conseguia pensar no brilho nos olhos de Pedro ao falar de seu projeto, na gentileza despretensiosa de Camila, no aroma do café recém-passado. Olhou para o céu de São Paulo, geralmente encoberto pela poluição, e viu um pequeno pedaço de azul entre as nuvens. Pela primeira vez em muito tempo, Leonardo Vasconcelos sorriu. Não o sorriso calculado das fotos corporativas, mas um sorriso genuíno, que chegava aos olhos. As visitas ao Café das Flores tornaram-se um ritual diário para Leonardo nas 2 semanas seguintes. Sempre no meio da tarde, quando o movimento diminuía, ele se permitia algumas horas de escape de seu mundo corporativo. Clara estava viajando pela Europa para processar a situação, segundo ela. E Rafael mergulhara nos preparativos para sua mudança para Singapura, evitando qualquer contato além do estritamente profissional. "O senhor parece diferente hoje", observou Camila, servindo a segunda xícara de café. A jovem já havia percebido que ele preferia ser tratado com menos formalidade, mas ainda mantinha um respeitoso senhor em suas conversas. Leonardo ajustou a gravata, um gesto automático. "Diferente como?" "Mais leve", respondeu ela, com aquela franqueza desarmante que o intrigava. "Menos preocupado, talvez?" Ele sorriu levemente. Era verdade. Pela primeira vez desde o diagnóstico, havia dormido uma noite inteira sem acordar angustiado. As conversas com Pedro sobre seu projeto de purificação de água haviam despertado algo que ele julgava perdido, um interesse genuíno por criar algo que não fosse medido apenas por números em uma planilha. "Talvez seja o café", brincou ele, surpreendendo a si mesmo com o tom descontraído. "Ou talvez seja a companhia", respondeu Camila com um sorriso gentil, antes de se afastar para atender outros clientes. Leonardo observou a jovem interagindo com os fregueses. Havia descoberto, através de conversas casuais, que ela administrava o café sozinha desde o falecimento dos pais, 5 anos atrás. Além de manter o negócio funcionando,
ainda conseguia pagar a faculdade de engenharia do irmão e participar de projetos sociais nos fins de semana. Seu telefone vibrou. Era Sandra, sua secretária, lembrando-o da consulta de acompanhamento com o Dr. Alberto. Leonardo suspirou, voltando à realidade. Havia decidido buscar uma segunda opinião em outro hospital, mantendo isso em segredo até mesmo de sua família. "Preciso ir", disse ele, deixando uma generosa gorjeta sobre a mesa. "Pedro vem hoje?" "Não", respondeu Camila, voltando para recolher a xícara. "Ele está apresentando o projeto na faculdade. Está super nervoso, mas tenho certeza que suas sugestões vão ajudar muito." Leonardo assentiu, sentindo uma pontada de orgulho que o surpreendeu. Nas últimas semanas, havia dedicado várias horas ajudando Pedro a refinar seus cálculos e melhorar a apresentação do projeto. O Hospital Einstein estava relativamente tranquilo quando ele chegou para sua consulta. Doutora Beatriz Mendes, uma das principais oncologistas do país, o recebeu em seu consultório com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. "Senhor Vasconcelos", começou ela, ajustando os óculos enquanto examinava os novos exames. "Há algo interessante aqui que precisamos discutir." Leonardo preparou-se para mais más notícias, mas o que ouviu em seguida o deixou atordoado. "Pelos resultados que estou vendo, e comparando com seus exames anteriores, há uma possibilidade significativa de que o primeiro diagnóstico tenha sido precipitado." "Como assim, doutora?" "As imagens mostram que a massa que foi identificada inicialmente como potencialmente maligna apresenta características bastante diferentes do que seria esperado. Precisaremos de mais alguns exames para confirmar, mas há uma grande possibilidade de ser uma condição muito menos grave do que se pensava inicialmente." Leonardo sentiu o mundo girar. "A senhora está dizendo que... Estou dizendo que precisamos investigar mais antes de fazer qualquer afirmação definitiva", interrompeu ela com cautela profissional. "Mas sim, há uma possibilidade real de que o prognóstico seja muito mais favorável do que o inicial." Ao sair do consultório, Leonardo caminhou sem rumo pelo parque próximo ao hospital. Sua mente fervilhava com as implicações daquela notícia. Deveria contar imediatamente para Clara e Rafael. A forma como eles haviam reagido ao diagnóstico inicial ainda pesava em seu coração. Sentou-se em um banco, observando algumas crianças brincando no playground próximo. Uma mãe jovem ajudava seu filho pequeno no balanço, sua risada misturando-se à da criança. A cena o fez pensar em Rafael quando pequeno, nas poucas vezes em que estivera realmente presente como pai. Seu celular vibrou novamente. Era uma mensagem de Clara, com fotos dela em algum café parisiense, falando sobre como a viagem estava ajudando-a a encontrar seu centro. Não havia uma única pergunta sobre como ele estava. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Talvez devesse manter essa nova informação em segredo por enquanto. Não por vingança ou amargura, mas para entender melhor quem eram as pessoas ao seu redor quando acreditavam que seu tempo estava contado. E talvez, apenas talvez, para entender melhor a si mesmo nesse processo. Pegou o telefone e digitou uma mensagem para Sandra, sua secretária. "Preciso que você prepare alguns documentos com discrição absoluta. E também quero que agende uma reunião com Rodrigo Almeida, aquele advogado especialista em reorganização patrimonial." Guardando o celular, Leonardo olhou novamente para o parque. O sol da tarde começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados. Pela primeira vez em semanas, sentiu que tinha tempo, não apenas para viver, mas para realmente entender o que significava estar vivo. O escritório de advocacia Almeida em Associados ocupava um andar inteiro em um edifício elegante nos jardins. Rodrigo Almeida, aos 40 anos, havia construído uma reputação sólida como especialista em reorganização patrimonial e sucessões complexas. No entanto, quando Sandra ligou marcando uma reunião com Leonardo Vasconcelos, ele sentiu seu coração acelerar por motivos que iam muito além do prestígio do cliente. "Sr. Vasconcelos", cumprimentou Rodrigo, estendendo a mão quando Leonardo entrou em sua sala. "É uma honra recebê-lo." Leonardo observou o homem à sua frente. Havia algo familiar em seus olhos escuros e determinados, mas não conseguiu identificar exatamente o que.
Agradeço por me receber com tanta urgência, Dr. Almeida. Por favor, Rodrigo, respondeu o advogado, indicando uma poltrona. Aceita um café? Não, obrigado, declinou Leonardo, sentando-se. Desenvolvi um gosto particular por um café específico ultimamente. Rodrigo assentiu, sentando-se atrás de sua mesa de jacarandá. Sobre ela, uma única foto em um porta-retratos de prata chamou a atenção de Leonardo. Mostrava um homem mais velho, usando um uniforme que parecia ser de motorista. Meu pai, explicou Rodrigo, notando o olhar de Leonardo. Ele trabalhou como motorista corporativo por 30 anos. Algo na maneira como ele disse isso fez Leonardo se concentrar mais no advogado. Havia uma nota quase imperceptível de amargura. Senhor Vasconcelos... Leonardo, por favor. Leonardo, corrigiu Rodrigo, abrindo uma pasta sobre a mesa. Sua secretária mencionou que você deseja fazer uma reorganização patrimonial complexa e sigilosa. Posso perguntar o motivo? Leonardo inclinou-se levemente para frente. Recebi um diagnóstico grave recentemente. Minha família não reagiu como eu esperava. Quero garantir que meu legado seja direcionado da maneira correta. Rodrigo fez algumas anotações, seu rosto uma máscara de profissionalismo. Por dentro, no entanto, sua mente trabalhava freneticamente. Aquela era a oportunidade que esperara por anos. Compreendo, disse ele mantendo o tom neutro. E quais são seus objetivos principais com essa reorganização? Quero criar uma estrutura que me permita observar como as pessoas ao meu redor agem quando pensam que meu tempo está acabando, respondeu Leonardo com franqueza surpreendente. E também quero ter a liberdade para fazer mudanças significativas em como meu patrimônio será utilizado no futuro. Rodrigo ergueu uma sobrancelha. Isso é incomum. Geralmente, clientes em sua situação estão mais preocupados em proteger a família. Minha família já está mais do que protegida, respondeu Leonardo, um toque de acidez em sua voz. Agora quero proteger algo maior. Durante as 2 horas seguintes, eles discutiram estruturas legais, fundos fiduciários e mecanismos de controle patrimonial. Rodrigo impressionou-se com a clareza de pensamento de Leonardo e sua determinação em criar algo significativo. Há mais uma coisa, disse Leonardo quando já estavam finalizando. Quero criar uma fundação voltada para projetos de inovação social, algo que possa apoiar jovens talentos com ideias transformadoras. Rodrigo sentiu sua resolução vacilar levemente. Este não era o Leonardo Vasconcelos que seu pai descrevera tantas vezes. O empresário implacável que havia permitido que funcionários leais fossem prejudicados em nome do lucro. Posso perguntar o que inspirou essa decisão? Digamos que aprendi recentemente que há mais valor em um café bem servido e uma ideia genuína do que em todas as reuniões de conselho que já participei, respondeu Leonardo com um leve sorriso. Depois que Leonardo saiu, Rodrigo permaneceu em seu escritório até tarde da noite, observando a foto de seu pai. Antônio Almeida havia sido motorista da Vasconcelos por décadas, até ser injustamente acusado de participação em um esquema de desvios. Mesmo provada sua inocência, o escândalo destruíra sua carreira e sua saúde. Rodrigo havia estudado direito com um único objetivo: um dia ter poder suficiente para expor as injustiças do Império Vasconcelos. Agora, com acesso direto aos documentos mais sigilosos da empresa, tinha sua chance. Mas algo o incomodava. O homem que acabara de conhecer não parecia ser o monstro corporativo que imaginara. Havia uma humanidade genuína em seus olhos, uma vulnerabilidade que não esperava encontrar. Seu telefone tocou. Era sua fonte dentro da Vasconcelos Enterprises. Rodrigo, tenho as informações que você pediu sobre as movimentações suspeitas da senhora Clara Vasconcelos e do filho. Rodrigo hesitou por um momento antes de atender. As próximas semanas prometiam ser muito interessantes. Em seu apartamento no Itaim, Leonardo observava a cidade iluminada através da janela de sua biblioteca. Sobre a mesa, os documentos que Rodrigo havia preparado aguardavam sua assinatura. Ao lado deles, uma xícara do Café das Flores. Camila havia lhe vendido um pacote de grãos especiais quando ele mencionou uma reunião importante. Pegou seu celular e abriu a mensagem mais recente de Clara.
uma selfie em frente à Torre Eiffel, com a legenda "Encontrando minha paz interior longe do caos". Leonardo sorriu ironicamente. Mal sabia ela que o verdadeiro caos estava apenas começando. Rodrigo analisava atentamente os documentos espalhados sobre sua mesa. As evidências eram inquietantes. Nos últimos meses, Clara Vasconcelos havia realizado uma série de transferências suspeitas para contas offshore, todas cuidadosamente mascaradas como doações para suas obras de caridade. O padrão das movimentações sugeria um plano meticulosamente arquitetado. "Sr. Almeida", sua assistente interrompeu seus pensamentos. "O Sr. Mendonça está aqui para vê-lo." Ricardo Mendonça entrou na sala com a confiança típica de alguém acostumado a frequentar os círculos mais exclusivos da sociedade paulistana. Era um homem atraente, na casa dos 40 anos, conhecido por seus investimentos no mercado imobiliário de luxo. "Rodrigo, quanto tempo?", cumprimentou efusivamente. "Como está o caso que conversamos?" "Interessante", respondeu Rodrigo cautelosamente. "Descobri algumas informações que você deveria ver." Abriu uma pasta em seu notebook, mostrando a Ricardo uma série de e-mails trocados entre ele e Clara Vasconcelos. As mensagens, aparentemente inocentes, sobre eventos beneficentes, continham códigos sutis sobre transações financeiras e planos futuros. "Clara sempre foi muito criativa com as finanças", comentou Ricardo com um sorriso malicioso. "Mas precisamos acelerar o processo agora que Leonardo está doente. O tempo está contra nós." Rodrigo sentiu um gosto amargo na boca. "E quanto ao filho, Rafael?" "Ah, aquele garoto mimado." Ricardo riu. "Ele está tão ocupado tentando provar seu valor em Singapura que mal percebe o que está acontecendo aqui. Clara garantiu que ele ficará bem longe enquanto cuidamos dos detalhes." Enquanto isso, no Café das Flores, Leonardo saboreava seu café da tarde, observando Camila organizar algumas flores frescas nos vasos das mesas. O pequeno estabelecimento havia se tornado seu refúgio, um lugar onde podia ser apenas Leonardo, não o poderoso empresário Vasconcelos. "O Pedro me contou que você o ajudou com a apresentação do projeto", comentou Camila, aproximando-se com uma fatia de bolo de cenoura. "Cortesia da casa", acrescentou antes que ele pudesse protestar. "Como foi?" O rosto de Camila se iluminou. "Foi incrível. Ele ganhou o primeiro lugar na feira de inovação da faculdade. Alguns professores até sugeriram que ele deveria patentear o sistema." Leonardo sorriu, sentindo aquela sensação de orgulho que estava se tornando familiar. "Ele tem potencial. Só precisa de oportunidades." "Oportunidades são raras para pessoas como nós", respondeu Camila com um toque de melancolia. "Mas não reclamo. Conseguimos manter o café funcionando, pagar a faculdade dele e os projetos sociais que você coordena nos fins de semana", completou Leonardo. Havia descoberto recentemente que Camila dedicava suas folgas a um projeto de alfabetização de adultos na periferia. "O senhor andou investigando?", perguntou ela, corando levemente. "Digamos que desenvolvi um interesse genuíno em pessoas que fazem a diferença, sem esperar holofotes em troca." Nesse momento, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Rodrigo. "Precisamos conversar urgentemente. Descobri algo sobre sua esposa e Ricardo Mendonça." Leonardo sentiu seu estômago contrair. Ricardo era um dos principais apoiadores dos eventos beneficentes de Clara, sempre presente nas fotos de revista ao lado dela. "Será que aconteceu alguma coisa?", perguntou Camila, notando sua expressão tensa. "Nada importante", mentiu ele, guardando o celular. "Apenas assuntos de trabalho." Pedro entrou no café naquele momento, carregando uma maquete do seu projeto de purificação de água. Seus olhos brilhavam de entusiasmo. "Sr. Leonardo, que bom que está aqui. Preciso mostrar as modificações que fiz baseadas em suas sugestões." Observando o jovem explicar animadamente as melhorias técnicas, Leonardo sentiu uma clareza que há muito não experimentava. Ali naquele café simples com pessoas genuínas, encontrava mais significado do que em todas as reuniões de conselho e eventos sociais dos últimos anos. Seu celular vibrou novamente. Era Rafael. "Pai, precisamos rever alguns documentos antes da minha ida para Singapura." Clara mencionou algo sobre alterações nos estatutos da empresa.
Leonardo releu a mensagem, percebendo as camadas de significado ocultas. Clara estava em Paris, supostamente processando a notícia de sua doença. Como ela poderia estar articulando movimentos empresariais com Rafael? Senhor Leonardo, a voz de Pedro o trouxe de volta ao presente. O senhor acha que poderíamos implementar isso em larga escala? Leonardo olhou para o jovem engenheiro em formação, para Camila, que servia os clientes com genuína atenção, e então para seu celular com as mensagens que sugeriam traição e ganância. Sabe, Pedro, respondeu ele finalmente, acho que está na hora de fazermos algumas mudanças significativas. E seu projeto pode ser exatamente o começo que estou procurando. No escritório de Rodrigo, o advogado terminava de organizar um dossiê completo sobre as atividades de Clara e Ricardo. Suas descobertas iam muito além de simples transferências suspeitas. Havia um plano elaborado para assumir o controle de parte significativa dos ativos da Vasconcelos Enterprises. Olhando novamente para a foto de seu pai, Rodrigo percebeu que sua busca por justiça havia tomado um rumo inesperado. Em vez de expor Leonardo Vasconcelos, estava prestes a ajudá-lo a desmascarar uma conspiração que ameaçava não apenas sua fortuna, mas seu legado. O escritório particular de Leonardo no último andar do edifício Vasconcelos estava silencioso, enquanto Rodrigo expunha as evidências que havia coletado. Documentos, e-mails e registros de transferências bancárias contavam uma história de traição meticulosamente planejada. Como você pode ver, explicava Rodrigo apontando para uma série de transações, Clara tem movimentado recursos consideráveis através de suas fundações beneficentes. O dinheiro passa por 3 ou 4 contas diferentes antes de chegar ao seu destino final, uma holding controlada por Ricardo Mendonça. Leonardo observava os documentos com uma calma que surpreendeu o advogado. E quanto tempo isso vem acontecendo? Pelo que descobrimos, cerca de 8 meses. Mas o volume das transferências aumentou significativamente após seu diagnóstico. Um sorriso irônico se formou nos lábios de Leonardo. Interessante como uma doença pode revelar o verdadeiro caráter das pessoas. Rodrigo hesitou antes de continuar. Há mais. Encontramos evidências de que Ricardo tem se reunido secretamente com alguns membros do conselho. Parece que eles estão planejando usar sua condição de saúde como argumento para uma mudança na presidência. E Rafael? O que sabe sobre isso? Seu filho está, digamos, jogando dos dois lados. Encontramos registros de conversas dele tanto com Clara quanto com alguns rivais seus no mercado. A posição em Singapura parece ser apenas uma fachada para ganhar tempo enquanto eles implementam o plano. Leonardo levantou-se e caminhou até a janela. São Paulo se estendia abaixo dele, uma selva de concreto onde, por décadas, ele havia sido um dos predadores mais temidos. Agora, ironicamente, era ele a presa. Sabe, Rodrigo, começou ele ainda olhando para a cidade. Há algumas semanas essa descoberta teria me destruído, mas agora só confirma que estou tomando a decisão certa. Voltou-se para sua mesa e pegou uma pasta que estava separada. Quero que você analise estes documentos. É o projeto de uma nova fundação que pretendo criar. Rodrigo começou a ler os papéis, suas sobrancelhas se erguendo em surpresa. Isso é bastante ambicioso e generoso. Conheci algumas pessoas que me fizeram perceber que há formas melhores de deixar um legado do que simplesmente acumular riqueza, explicou Leonardo. Quero transformar a Vasconcelos em algo maior que um império empresarial. Naquele momento, seu celular vibrou com uma mensagem de Camila. Senhor Leonardo, Pedro recebeu um convite para apresentar seu projeto em um congresso internacional de engenharia ambiental. Mas o custo da viagem? Leonardo sorriu, um sorriso genuíno que Rodrigo ainda não havia visto. Falando em legados. Preciso fazer uma ligação rápida. Enquanto Leonardo se afastava para falar ao telefone, Rodrigo continuou analisando os documentos da fundação. O projeto era impressionante, um programa completo de apoio a jovens talentos com foco em inovação social e sustentabilidade. Algo completamente diferente da imagem que tinha construído do empresário ao longo dos anos. Rodrigo, chamou Leonardo voltando à mesa. Preciso que você acelere o processo de criação da fundação.
E também quero que prepare uma auditoria completa nas atividades beneficentes de Clara. É hora de começar a limpar a casa. E quanto a Ricardo Mendonça? Por enquanto, vamos deixá-lo pensar que está no controle. Tenho alguns planos para nosso ambicioso amigo. Naquela tarde, no Café das Flores, Leonardo observava Pedro explicar animadamente sobre o Congresso Internacional para o qual havia sido convidado. O jovem mal podia conter sua empolgação, embora suas palavras fossem ocasionalmente tingidas de tristeza, ao mencionar os custos proibitivos da viagem. "E quando é esse congresso?" perguntou Leonardo, escondendo um sorriso. "Daqui a 2 meses em Berlim", respondeu Pedro. Eles ficaram muito interessados no potencial do projeto para comunidades carentes. Mas, infelizmente, e se eu te dissesse que uma nova fundação de apoio a jovens talentos está procurando seu primeiro projeto para patrocinar? Camila, que servia café em uma mesa próxima, parou ao ouvir essas palavras. Pedro olhou para Leonardo com uma mistura de esperança e descrença. "O senhor está falando sério?" "Nunca falei tão sério em toda a minha vida", respondeu Leonardo. "Na verdade, gostaria de conversar com vocês dois depois do expediente. Tenho uma proposta que pode interessar." Enquanto isso, em Paris, Clara recebia uma ligação de Ricardo Mendonça. "Está tudo preparado", disse ele. "O conselho está praticamente convencido da necessidade de mudança na presidência, dados os problemas de saúde de Leonardo." "Perfeito", respondeu Clara, observando a vista de sua suíte no Ritz. "Logo poderei parar de fingir que estou processando a situação e voltarei para assumir meu lugar de direito." E Leonardo? Ele nunca soube valorizar o que tinha ao seu lado. Agora é tarde demais para arrependimentos. O que Clara não sabia era que, naquele exato momento, Leonardo estava não apenas alguns passos à sua frente, mas caminhando em uma direção completamente diferente da que ela imaginava. Uma direção que transformaria não apenas sua própria vida, mas a de muitas outras pessoas. No café, observando a interação sincera entre Camila e Pedro, Leonardo sentiu uma paz que o dinheiro nunca havia lhe proporcionado. A ironia não lhe escapou. Precisou acreditar que estava perdendo tudo para finalmente encontrar algo que realmente valia a pena. O sol já havia se posto quando Leonardo terminou de explicar seus planos para Camila e Pedro no Café das Flores. As xícaras de café vazias e migalhas de pão de queijo na mesa testemunhavam a longa conversa. O semblante dos irmãos alternava entre surpresa e incredulidade. "O senhor quer transformar o café em um centro de inovação social?" Camila perguntou, ainda tentando processar a informação. "E usar o projeto do Pedro como piloto?" Leonardo assentiu, seus olhos brilhando com um entusiasmo que há muito não sentia. "O café continuaria funcionando normalmente no térreo, mas transformaríamos o primeiro andar em um espaço para jovens empreendedores sociais desenvolverem seus projetos. O de Pedro seria o primeiro de muitos. Mas, por quê?" Pedro questionou, ajustando os óculos nervosamente. "Quer dizer, somos muito gratos, mas o senhor mal nos conhece." Leonardo sorriu, pegando sua xícara vazia e girando-a entre os dedos. "Vocês me mostraram algo que eu havia esquecido ao longo dos anos. O verdadeiro valor não está no quanto acumulamos, mas no que podemos fazer pelos outros." Camila trocou um olhar significativo com o irmão. "E quanto aos custos? Não podemos..." "A Fundação Novos Horizontes cuidará de tudo", interrompeu Leonardo. "Na verdade, os documentos já estão sendo finalizados pelo meu advogado." No escritório de Rodrigo, o advogado trabalhava até tarde, finalizando os últimos detalhes da fundação. Suas investigações sobre Clara e Ricardo haviam revelado mais do que esperava. Descobrira que Ricardo estava negociando secretamente com um grupo chinês interessado em uma aquisição hostil da Vasconcelos Enterprises. Seu telefone tocou. Era sua fonte dentro da empresa. "Rodrigo, Clara Vasconcelos antecipou seu retorno de Paris. Ela está convocando uma reunião extraordinária do conselho para a próxima semana." "Entendo", respondeu ele, fazendo anotações. "E Rafael? Cancelou sua ida para Singapura temporariamente. Parece que eles estão planejando algo grande." Rodrigo desligou o telefone e olhou para a foto de seu pai. "Não dessa vez", murmurou. "Não vão destruir outro legado."
Na manhã seguinte, o Café das Flores estava diferente. Um brilho de esperança pairava no ar, enquanto arquitetos contratados por Leonardo mediam o espaço do primeiro andar. Camila observava tudo com uma mistura de apreensão e excitação. Vai dar tudo certo, garantiu Leonardo, aproximando-se com 2 xícaras de café. Confie no processo. É que é muita mudança de uma vez, confessou ela. Sempre foi só eu e o Pedro, lutando para manter as coisas funcionando. E agora? Agora vocês não estão mais sozinhos, completou Leonardo. Às vezes precisamos permitir que outras pessoas nos ajudem a realizar nossos sonhos. Pedro chegou naquele momento, carregando uma pasta cheia de papéis. Seus olhos brilhavam de entusiasmo. Sr. Leonardo desenvolvia algumas ideias para adaptar o sistema de purificação de água para outras comunidades. Com os recursos da fundação, poderíamos impactar milhares de pessoas. Leonardo sorriu, sentindo aquela já familiar onda de orgulho paternal que o jovem despertava. Era assim que um pai deveria se sentir ao ver seu filho crescer, algo que nunca experimentara verdadeiramente com Rafael. Seu celular vibrou com uma mensagem de Sandra. Clara acaba de chegar ao escritório. Está exigindo uma reunião imediata com o conselho jurídico. Algum problema? Perguntou Camila, notando sua expressão tensa. Nada que não possa esperar, respondeu ele, guardando o telefone. Agora, me conte mais sobre essas adaptações, Pedro. Enquanto o jovem explicava animadamente seus planos, Leonardo refletia sobre como a vida era irônica. Clara e Rafael provavelmente imaginavam que ele estava em casa, lamentando sua condição e se preparando para entregar o controle da empresa. Mal sabiam eles que estava ali, em um café simples, planejando uma revolução silenciosa que transformaria não apenas sua própria vida, mas a de inúmeras pessoas. No final da tarde, Rodrigo chegou ao café carregando uma pasta de documentos. Seu rosto normalmente sério se suavizou ao ver a animação no ambiente. Está tudo pronto, anunciou ele, entregando os papéis a Leonardo. A Fundação Novos Horizontes existe oficialmente e também tenho algumas informações interessantes sobre nossos amigos. Leonardo assentiu olhando ao redor do café. Clientes conversavam animadamente. O aroma de café fresco preenchia o ar. E pela primeira vez em anos ele se sentia verdadeiramente vivo e com um propósito. Sabe, Rodrigo, comentou ele, observando Camila ensinar uma senhora idosa a usar o aplicativo de leitura em seu celular, parte de seu projeto de alfabetização digital. Às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. Rodrigo olhou para seu antigo inimigo, agora transformado em algo completamente diferente do que imaginara. E às vezes, respondeu ele pensando em seu pai, precisamos estar dispostos a mudar nossas próprias percepções para reconhecer a verdade. A noite caía sobre São Paulo, e no Café das Flores, uma nova história começava a ser escrita. Uma história de transformação, redenção e esperança. A sala de reuniões da Vasconcelos Enterprises fervilhava de tensão naquela manhã. Clara, recém-chegada de Paris, presidia uma reunião extraordinária com parte do Conselho Executivo. Seu bronzeado cuidadosamente cultivado nas praias francesas contrastava com a seriedade de sua expressão. Senhores, ela começou, ajustando discretamente sua pulseira Cartier. Como todos sabem, a situação de Leonardo é delicada. Precisamos agir rapidamente para garantir a estabilidade da empresa. Ricardo Mendonça, sentado estrategicamente ao seu lado, complementou. Nossas fontes indicam que ele tem agido de forma errática nas últimas semanas. Há rumores de que está desviando recursos significativos para projetos pessoais sem aprovação do Conselho. O burburinho entre os conselheiros foi interrompido pela entrada inesperada de Rafael. Desculpem o atraso, disse ele, ocupando uma cadeira vazia. Seu rosto demonstrava a atenção de alguém, dividido entre lealdades conflitantes. No outro lado da cidade, no Café das Flores, uma transformação notável estava em curso. O primeiro andar, antes um depósito subutilizado, começava a ganhar forma como um moderno centro de inovação social. Leonardo supervisionava pessoalmente as obras, discutindo detalhes com arquitetos e designers. Senhor, Leonardo, chamou Camila, subindo as escadas com uma prancheta nas mãos. Já temos 5 inscrições para o programa de mentoria.
jovens empreendedores sociais que souberam do projeto através do Pedro. Ele sorriu, percebendo como aquele espaço já transbordava mais vida e propósito que seu escritório corporativo. Ótimo! E como está o Pedro se preparando para o congresso em Berlim? Ele mal dorme de tanta empolgação, respondeu ela, seus olhos brilhando. Passa as noites aperfeiçoando o projeto, principalmente depois das sugestões que o senhor fez. O telefone de Leonardo vibrou. Era uma mensagem de Rodrigo. Reunião extraordinária acontecendo agora. Clara trouxe documentos do escritório Mendonça em Associados. Precisamos conversar urgentemente. Camila, disse ele guardando o celular, preciso resolver alguns assuntos. Continue coordenando por aqui. Confio totalmente em você. No escritório de Rodrigo, as descobertas eram ainda mais sérias do que imaginavam. Eles não estão apenas planejando uma mudança na presidência, explicou o advogado, espalhando documentos sobre a mesa. Encontrei evidências de que Ricardo está negociando com um grupo chinês. Querem dividir a empresa e vender as partes separadamente. E Clara, ela seria generosamente recompensada naturalmente. Uma vila na Riviera Francesa já foi colocada em seu nome através de uma offshore. Leonardo absorveu a informação com uma calma que surpreendeu Rodrigo. Sabe o mais irônico? Há um mês isso teria me devastado. Agora só confirma que estou no caminho certo. Mas eles podem causar sérios danos, alertou Rodrigo. O plano deles é bem estruturado. Talvez, concordou Leonardo, mas eles cometeram um erro crucial. Ainda estão jogando o jogo antigo, pensando apenas em dinheiro e poder. Nós estamos construindo algo diferente. Naquele momento, Sandra, sua secretária, entrou apressadamente na sala. Senhor Vasconcelos, Clara está exigindo sua presença em uma reunião do conselho amanhã. Ela está ameaçando acionar o conselho médico da empresa para questionar sua capacidade de liderança. Leonardo trocou um olhar significativo com Rodrigo. Acho que é hora de mostrar nossas cartas. De volta ao Café das Flores, ao final do dia, Leonardo encontrou Pedro apresentando seu projeto para um pequeno grupo de estudantes universitários. O jovem falava com paixão sobre como a tecnologia poderia transformar a vida de comunidades carentes, seus olhos brilhando, com o mesmo idealismo que Leonardo um dia tivera e havia esquecido. O segredo, dizia Pedro, não é apenas criar algo tecnicamente eficiente, mas fazer algo que realmente impacte a vida das pessoas. Leonardo sentou-se discretamente no fundo da sala improvisada, observando. Seu celular vibrou novamente. Era Rafael. Pai, precisamos conversar. As coisas estão saindo do controle. Enquanto digitava uma resposta, Leonardo refletiu sobre como sua vida havia mudado drasticamente em poucas semanas. O diagnóstico que deveria ter sido seu fim estava se transformando em um novo começo. A traição daqueles em quem mais confiava havia aberto seus olhos para uma verdade maior. Camila aproximou-se com uma xícara de café. O senhor parece preocupado. Amanhã será um dia decisivo, respondeu ele aceitando o café. Mas sabe de uma coisa? Pela primeira vez em muito tempo, não estou lutando apenas para defender um império. Estou lutando por algo que realmente importa. A noite caía sobre São Paulo e duas realidades distintas se preparavam para colidir. Em sua cobertura nos jardins, Clara finalizava os últimos detalhes de seu plano com Ricardo, convencida de sua vitória iminente. No Café das Flores, Leonardo observava Pedro inspirar jovens estudantes com suas ideias, enquanto Camila organizava as inscrições para o programa de mentoria. A tempestade estava chegando, mas dessa vez, Leonardo estava pronto. Não com armas corporativas tradicionais, mas com algo muito mais poderoso. Um propósito renovado e a certeza de que estava finalmente do lado certo da história. A sala de reuniões do conselho no último andar do edifício Vasconcelos estava repleta. Clara ocupava uma das cabeceiras da mesa oval, Ricardo Mendonça ao seu lado, ambos emanando uma confiança que beirava a arrogância. Rafael sentava-se inquieto em seu lugar, alternando olhares entre a porta e seus próprios documentos. Quando Leonardo entrou acompanhado por Rodrigo, o silêncio foi imediato. Ele não vestia seu habitual terno italiano, optara por um blazer mais casual sobre uma camisa clara,
como se a própria mudança em sua aparência sinalizasse sua transformação interior. Boa tarde a todos, cumprimentou ele, sua voz calma e controlada. Vejo que temos uma reunião interessante pela frente. Clara ajeitou-se em sua cadeira, trocando um olhar rápido com Ricardo. Leonardo, querido, que bom que veio. Estávamos justamente discutindo algumas preocupações do conselho sobre sua condição atual. Minha condição? Leonardo sorriu levemente. Interessante você mencionar isso, Clara. Rodrigo, por favor. O advogado abriu sua pasta e começou a distribuir documentos aos presentes. Senhores conselheiros, o que vocês têm em mãos são evidências detalhadas de um esquema complexo de desvio de recursos através das fundações beneficentes da senhora Clara Vasconcelos. O rosto de Clara empalideceu levemente, mas ela manteve a compostura. Isso é ridículo. Leonardo, você não pode estar falando sério. No seu estado... Meu estado? Interrompeu ele, sua voz ganhando um tom mais firme. Você se refere ao diagnóstico que recebeu com tanta compaixão, que a fez processar a notícia em Paris, enquanto planejava com Ricardo a venda da empresa para um grupo chinês? Ricardo levantou-se abruptamente. Essas são acusações graves, Vasconcelos. Você não tem provas. Na verdade, interveio Rodrigo distribuindo mais documentos. Temos e-mails, registros de transferências bancárias e, mais interessante ainda, o contrato preliminar de venda já assinado por você, Ricardo, como procurador de Clara. Rafael observava a cena com uma expressão de horror crescente. Mãe, isso é verdade? Clara virou-se para o filho, seus olhos duros como aço. Rafael, querido, não seja ingênuo. Negócios são negócios. Seu pai está doente, a empresa precisava de uma direção forte. Uma direção que levaria à sua destruição, completou Leonardo. Mas sabe o mais interessante? O diagnóstico que vocês usaram como base para todo esse plano estava errado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara piscou várias vezes, como se tentasse processar a informação. Como assim... errado? Busquei uma segunda opinião, explicou Leonardo. Não tenho doença terminal nenhuma. Mas descobrir isso me fez perceber algo importante. Às vezes precisamos acreditar que estamos perdendo tudo para descobrir o que realmente importa. Nesse momento, Rodrigo deu um passo à frente. Senhor Vasconcelos, há algo que preciso confessar. Quando aceitei este caso, tinha segundas intenções. Meu pai... Antônio Almeida, completou Leonardo, surpreendendo a todos. Seu pai foi injustamente acusado há anos. Eu sei, Rodrigo, e foi uma das muitas injustiças que cometi em nome do sucesso. O advogado olhou para Leonardo com espanto. O senhor sabia? Descobri há algumas semanas quando comecei a revisar antigas decisões da empresa. E é por isso que a Fundação Novos Horizontes terá um fundo específico para a reparação de danos históricos. Clara riu, um som sem humor. Então é isso? Você vai desperdiçar a fortuna da família com caridade? Não, Clara, respondeu Leonardo, sua voz surpreendentemente gentil. Vou usar os recursos que construí para criar algo significativo, algo que faça diferença na vida das pessoas. E quanto a você e Ricardo, você não pode nos impedir, interrompeu Ricardo. Temos apoio suficiente no conselho. Na verdade, disse Rodrigo, distribuindo um último conjunto de documentos. Vocês não têm. Estas são as provas que enviamos à CVM sobre as irregularidades nas transações das fundações. E isso, continuou colocando uma pasta especial na frente de Clara, é o pedido de divórcio, incluindo todas as evidências de suas atividades ilícitas. Clara levantou-se, seu rosto uma máscara de fúria e incredulidade. Você não pode fazer isso comigo. Depois de todos estes anos, anos em que transformamos nosso casamento em uma transação comercial, completou Leonardo. Mas agora é hora de mudanças verdadeiras. Rafael, que permanecera em silêncio, finalmente se manifestou. Pai, eu não sabia sobre os planos deles. Eu só... Você escolheu o caminho mais fácil, filho, interrompeu Leonardo, como eu fiz durante anos. Mas ainda há tempo para fazer escolhas diferentes. Os membros do conselho começaram a se levantar, muitos evitando olhar diretamente para Clara e Ricardo. A reunião que deveria ter selado a queda de Leonardo acabara se transformando em sua maior vitória.
não apenas corporativa, mas principalmente moral. Quando a sala estava quase vazia, Leonardo pegou seu celular e sorriu ao ver uma mensagem de Camila. Senhor Leonardo, o Pedro acabou de receber um e-mail da organização do congresso em Berlim. Eles querem que ele seja um dos palestrantes principais. O senhor precisa ver a cara dele. Ali, naquele momento de transição entre seu velho e seu novo mundo, Leonardo sentiu uma paz que nenhuma conta bancária jamais lhe proporcionara. A tempestade havia chegado, mas em vez de destruí-lo, tinha lavado sua vida de tudo que era supérfluo, deixando apenas o que realmente importava. A notícia sobre a tentativa frustrada de tomada da Vasconcelos Enterprises correu rapidamente pelos círculos empresariais de São Paulo. Clara havia partido para Paris definitivamente, desta vez não para processar notícias, mas para escapar do escândalo que se formava. Ricardo Mendonça enfrentava investigações da CVM e via seus próprios negócios começarem a desmoronar. No Café das Flores, agora parcialmente transformado em um vibrante centro de inovação social, Leonardo observava Pedro orientando um grupo de jovens empreendedores. O rapaz havia crescido visivelmente em confiança nas últimas semanas, assumindo naturalmente um papel de liderança entre os participantes do programa. Às vezes ainda não acredito em tudo isso, comentou Camila, aproximando-se com 2 xícaras do café especial que Leonardo tanto apreciava. Ver o Pedro assim, realizando seu sonho e agora ajudando outros a realizarem os seus também. Leonardo aceitou o café, sentindo o aroma familiar que havia se tornado parte tão significativa de sua nova rotina. Sabe, Camila, vocês me ajudaram muito mais do que eu ajudei. Como assim? Vocês me mostraram que sucesso verdadeiro não se mede por números em uma conta bancária, se mede pelo impacto que causamos na vida das pessoas. Naquele momento, Rodrigo entrou no café carregando uma pasta de documentos. Seu semblante, antes sempre tenso, havia suavizado consideravelmente desde a confrontação no conselho. Os papéis do divórcio foram finalizados, anunciou ele, sentando-se com Leonardo e Camila. Clara aceitou os termos depois que apresentamos todas as evidências, e há mais. Rafael pediu para conversar. Leonardo absorveu a notícia em silêncio. Seu filho havia se isolado desde a reunião do conselho, processando a descoberta das manipulações de Clara e sua própria participação nos eventos. Ele está realmente arrependido, continuou Rodrigo. Descobrimos que sua participação foi mais por omissão do que por ação direta. Clara o manipulou, usando sua necessidade de aprovação. Como seu pai fez durante anos, completou Leonardo, com um toque de amargor na voz. Senhor Leonardo, interviu Camila, sua voz gentil, mas firme. O senhor não pode mudar o passado, mas está mudando o futuro. De muita gente. Como que para confirmar suas palavras, um grupo de estudantes entrou no café naquele momento, cumprimentando Pedro animadamente. Eram universitários de diferentes cursos, todos participantes do programa de mentoria da Fundação Novos Horizontes. Pedro me contou que 3 projetos já conseguiram financiamento inicial, comentou Rodrigo, observando os jovens. É impressionante como as coisas evoluíram rapidamente. É o que acontece quando você dá oportunidades às pessoas certas, respondeu Leonardo. Falando nisso, como está o processo de reparação para seu pai? O advogado sorriu, algo raro até algumas semanas atrás. Ele ainda não acredita. A indenização e o reconhecimento público do erro significam muito para ele. Mais do que o dinheiro, é a restauração de sua dignidade. Uma jovem se aproximou timidamente da mesa deles. Senhor Vasconcelos, desculpe interromper, mas queria agradecer pessoalmente. Meu projeto de energia solar para comunidades ribeirinhas. Nunca imaginei que seria possível realizá-lo. Leonardo observou a jovem compartilhar seu entusiasmo, percebendo como cada novo projeto aprovado pela Fundação era uma pequena revolução em potencial. Não eram apenas ideias no papel. Eram sonhos que começavam a tomar forma, transformando vidas reais. Sabe o que mais me impressiona? Comentou Camila depois que a jovem se afastou. Como o senhor consegue dar atenção pessoal a cada projeto, mesmo com todas as suas responsabilidades? Aprendi que algumas responsabilidades são mais importantes que outras, respondeu ele.
e que às vezes precisamos perder nossa direção para encontrar nosso verdadeiro norte. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Rafael. Pai, sei que não mereço, mas gostaria muito de conhecer o projeto do café. Ouvi falar muito bem dele. Podemos conversar? Leonardo mostrou a mensagem para Rodrigo e Camila. O que vocês acham? Acho que todos merecem uma segunda chance, respondeu Camila com a sabedoria simples que tanto o impressionava. O Senhor nos deu a nossa. E às vezes, completou Rodrigo, os filhos precisam ver seus pais sob uma nova luz para encontrarem seu próprio caminho. Leonardo digitou uma resposta positiva para Rafael, sentindo uma mistura de apreensão e esperança. O filho que sempre tentara impressionar com números e aquisições, talvez pudesse finalmente entender o que realmente importava. Pedro se aproximou, seus olhos brilhando com aquele entusiasmo contagiante. Senhor Leonardo, preciso mostrar uma coisa. Fizemos alguns ajustes no projeto de purificação de água e os resultados são ainda melhores que esperávamos. Enquanto seguia o jovem para ver suas descobertas, Leonardo refletiu sobre como a vida era imprevisível. Um diagnóstico equivocado, um café acolhedor, pessoas genuínas. Às vezes, as maiores transformações começavam dos lugares mais inesperados. O Café das Flores estava fechado naquela tarde de domingo, mas uma luz suave iluminava o ambiente através das janelas antigas. Leonardo aguardava sentado em sua mesa habitual, 2 xícaras de café vazias à sua frente. Seus dedos tamborilavam suavemente na mesa de madeira, traindo sua ansiedade. O sino da porta tilintou suavemente e Rafael entrou. Estava diferente do executivo impecável das reuniões corporativas. Vestia jeans e uma camisa casual, e suas olheiras denunciavam noites mal dormidas. Pai, cumprimentou ele, hesitante. Filho, respondeu Leonardo, indicando a cadeira à sua frente. Camila deixou o café fresco para nós. Rafael sentou-se, observando o ambiente com curiosidade. Então é aqui que você tem passado seu tempo? Parte dele, respondeu Leonardo, servindo café para ambos. O resto divido entre a empresa e os projetos da fundação. Um silêncio desconfortável se instalou entre eles. Anos de expectativas não correspondidas e palavras não ditas pesavam no ar como uma névoa densa. Pai, Rafael começou, sua voz embargada. Eu sinto muito, por tudo, não só pelas últimas semanas, mas por nunca ter sido o filho que você esperava. Leonardo sentiu seu coração apertar. Rafael, eu também preciso me desculpar. Passei anos tentando transformar você em uma cópia de mim mesmo, sem perceber que estava repetindo os mesmos erros do meu pai. Nesse momento, um barulho no primeiro andar chamou a atenção deles. Pedro descia as escadas carregando algumas maquetes e documentos. Oh, desculpem, disse ele constrangido. Não sabia que tinha alguém aqui. É que estava finalizando alguns detalhes para a apresentação em Berlim. Tudo bem, Pedro, sorriu Leonardo. Rafael, este é Pedro, um dos jovens mais brilhantes que já conheci. Pedro, este é meu filho, Rafael. Os dois se cumprimentaram e Pedro, percebendo o momento delicado, rapidamente se desculpou e saiu. Mas aquela breve interrupção havia quebrado a tensão inicial. É impressionante o que você está fazendo aqui, comentou Rafael após Pedro sair. Li sobre os projetos da fundação, diferente de tudo que já fizemos na Vasconcelos. Porque pela primeira vez estamos criando valor real, não apenas financeiro, respondeu Leonardo. Sabe, filho, passei anos acreditando que sucesso se media por números em planilhas. Precisei acreditar que estava perdendo tudo para encontrar algo que realmente valesse a pena. Rafael tomou um gole de seu café, seus olhos se arregalando com o sabor. Nossa, isso é realmente bom. Camila tem esse dom, sorriu Leonardo, de transformar coisas simples em algo especial. Como ela e o irmão acabaram fazendo parte disso tudo? Leonardo então contou a Rafael toda a história, como encontrou o café por acaso no dia do diagnóstico, como a simplicidade e honestidade de Camila e Pedro o tocaram, como aquele espaço despretensioso se transformou no catalisador de uma mudança profunda em sua vida. E sabe o que é mais incrível? Continuou ele. Eles me ensinaram algo que eu deveria ter aprendido há muito tempo, que verdadeiras conquistas não são aquelas que podemos contar, mas aquelas que podemos compartilhar. Rafael enxugou discretamente uma lágrima. Pai,
Eu não sei se mereço fazer parte disso. Depois de tudo, filho, interrompeu Leonardo, colocando a mão sobre a de Rafael. Todos merecemos uma segunda chance. Eu ganhei a minha. E se você quiser, há um lugar para você aqui também. Aqui, no café, na fundação. Estamos expandindo os projetos, precisando de pessoas que entendam de gestão, mas que também tenham sensibilidade para o impacto social. Pessoas que queiram fazer a diferença de verdade. Nesse momento, Camila entrou pela porta dos fundos carregando algumas sacolas de compras. Ao ver pai e filho conversando, sorriu discretamente e seguiu para a cozinha sem fazer barulho. Ela sempre faz isso? Perguntou Rafael. Trabalha até no domingo? Camila entende que alguns lugares são mais que negócios, respondeu Leonardo. São pontos de encontro de transformação, como este café se tornou para mim. Rafael olhou ao redor, notando pela primeira vez os detalhes do ambiente. As flores frescas nas mesas, as cortinas de renda delicadas, o aroma acolhedor de café recém-passado. Era um mundo completamente diferente das salas de reunião assépticas e dos escritórios corporativos que sempre frequentara. Pai, disse ele finalmente, acha que eu poderia conhecer mais sobre os projetos da fundação? Leonardo sorriu, sentindo uma emoção que há muito não experimentava. Claro, filho. Por que não começamos agora? Pedro está justamente preparando uma apresentação importante e tenho certeza que ele adoraria uma opinião externa. Enquanto subiam as escadas para o primeiro andar, onde Pedro trabalhava em seu projeto, Leonardo sentiu que algo importante estava sendo reconstruído, não apenas entre ele e Rafael, mas dentro de seu filho também. Às vezes, pensou ele, precisamos nos perder completamente para encontrar nosso verdadeiro caminho de volta para casa. 6 meses haviam se passado desde a tarde em que Leonardo entrara por acaso no Café das Flores. O outono paulistano pintava as ruas com tons dourados e uma brisa suave agitava as cortinas do café, agora transformado em um próspero centro de inovação social. No primeiro andar, o auditório improvisado estava lotado. Pedro, recém-chegado de sua apresentação bem-sucedida em Berlim, compartilhava sua experiência com uma nova turma de jovens empreendedores sociais. Seu projeto de purificação de água já estava sendo implementado em 3 comunidades, com resultados surpreendentes. O segredo não é apenas a tecnologia, explicava ele, com uma confiança que teria sido impensável meses atrás. É entender as necessidades reais das pessoas e trabalhar junto com elas para criar soluções sustentáveis. Na primeira fila, Leonardo observava com orgulho, Rafael sentado ao seu lado tomando notas atentamente. Nas últimas semanas, seu filho havia se dedicado completamente aos projetos da fundação, descobrindo uma vocação que nunca soubera que tinha. Incrível como ele consegue transmitir conhecimento técnico de forma tão acessível, comentou Rafael em voz baixa. Isso porque ele entende que tecnologia sem propósito é vazia, respondeu Leonardo. Algo que levei décadas para aprender. Camila circulava pelo ambiente, servindo café e coordenando a logística do evento com sua eficiência característica. O Café das Flores havia se tornado um modelo de negócio social, combinando sua operação tradicional com o centro de inovação. Outros estabelecimentos da cidade já começavam a se inspirar no exemplo. Rodrigo, sentado próximo a eles, finalizava alguns documentos. A Fundação Novos Horizontes havia superado todas as expectativas, apoiando dezenas de projetos e criando uma rede de mentoria que se expandia rapidamente. O advogado, antes movido por vingança, encontrara um novo propósito em seu trabalho. Após a apresentação, enquanto os participantes se dispersavam para um coffee break, Leonardo recebeu uma mensagem em seu celular. Era uma reportagem sobre Clara. Ela havia aberto uma pequena galeria de arte em Paris, aparentemente buscando seu próprio recomeço, longe dos escândalos corporativos. Algum problema? Perguntou Camila, notando sua expressão pensativa enquanto servia mais café. Não, respondeu ele guardando o celular. Apenas o passado seguindo seu curso. Rafael se aproximou animado. Pai, precisa ver isso. 3 dos projetos que aprovamos no último ciclo de financiamento já conseguiram parceiros internacionais.
O impacto está sendo maior do que imaginávamos. Leonardo sorriu, observando a interação natural entre seu filho e os jovens empreendedores. Rafael havia encontrado seu próprio caminho, não como uma sombra do pai, mas como alguém que genuinamente se importava em fazer a diferença. Pedro juntou-se a eles, carregando alguns protótipos de seu projeto atualizado. Senhor Leonardo, lembra daquela ideia que conversamos sobre adaptar o sistema para regiões com diferentes tipos de contaminação? Conseguimos um avanço significativo. Enquanto Pedro explicava animadamente os detalhes técnicos, com Rafael fazendo perguntas pertinentes sobre escalabilidade, Leonardo sentiu uma profunda sensação de realização. Não era a mesma satisfação que costumava sentir ao fechar grandes negócios ou adquirir empresas. Era algo mais profundo, mais significativo. Sabe, comentou Rodrigo, que se aproximara silenciosamente. Meu pai ficaria orgulhoso de ver isso. Como às vezes o universo tem formas curiosas de consertar as coisas. E de nos consertar no processo, completou Leonardo. Ao final da tarde, quando o último participante havia partido e Camila começava a organizar as mesas para o dia seguinte, Leonardo permaneceu sentado em seu lugar habitual. Observava o movimento da rua através da janela, relembrando o homem que era quando entrara ali pela primeira vez, pensando que estava perdendo tudo. No que está pensando? Perguntou Rafael, sentando-se ao seu lado com 2 xícaras de café. Em como a vida é irônica, respondeu Leonardo. Passei anos construindo um império, achando que estava criando um legado. Precisei acreditar que estava perdendo tudo para encontrar algo que realmente valesse a pena passar adiante. E agora? Agora entendo que verdadeiro sucesso não se mede pelo que acumulamos, mas pelo que compartilhamos. Não pelo poder que exercemos, mas pelas vidas que transformamos. Lá fora, São Paulo começava a acender suas luzes, preparando-se para mais uma noite. No Café das Flores, Camila arrumava algumas flores frescas nos vasos, Pedro organizava materiais para a próxima apresentação e Rodrigo finalizava os últimos documentos do dia. Leonardo observou aquela cena aparentemente comum com um novo olhar. Ali estava seu verdadeiro legado, não em contas bancárias ou arranha-céus, mas nas pessoas que havia ajudado a florescer, nas vidas que estava ajudando a transformar. Sabe, filho, disse ele, saboreando seu café, às vezes precisamos perder nossa direção para encontrar nosso verdadeiro norte. E às vezes, o maior presente que a vida pode nos dar é a chance de começar de novo, com um propósito maior que nós mesmos. Rafael assentiu, compreendendo finalmente o que seu pai tentara lhe ensinar durante todos aqueles anos. Não através de palavras ou cobranças, mas através de sua própria transformação. O sino da porta tilintou suavemente, com a entrada de mais um grupo de jovens empreendedores, ansiosos para conhecer o espaço que estava transformando sonhos em realidade. Leonardo sorriu, levantando-se para recebê-los. Seu império não havia acabado. Havia apenas se transformado em algo muito maior do que jamais imaginara. Um legado não de poder e dinheiro, mas de esperança e transformação. E isso, percebeu ele, era o maior sucesso que alguém poderia alcançar.